3. As redes sociais e as telas estão deixando você doente. Os artigos de luxo do século XXI são o tempo, o silêncio e a privacidade. Marta Gabriel. Quantas vezes não sentimos que os dias estão passando rápido demais e que cada vez mais fica difícil administrar o nosso tempo? Afinal, além da vida real, temos outra virtual para nutrir, cuidar e, em muitos casos, nos perder. Não vivemos mais sem as mídias sociais e um enorme aparato de aplicativos. O mundo virtual trouxe inúmeras vantagens, sem dúvidas, e hoje faz parte da nossa maneira de nos relacionarmos com pessoas e até com marcas. No entanto, precisamos repensar no modo como utilizamos essas tecnologias, tomar consciência de que elas também podem nos causar vários males. Essa sede por conexão tem gerado problemas de toda a ordem e para todas as idades. Vamos começar com os adultos. As telas hoje ocupam grande parte de nosso dia, quase 60% do tempo em que permanecemos acordados. Nos últimos anos, em razão do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, esse percentual teve um acréscimo exponencial. Segundo uma pesquisa de agosto de 2021, encomendada pela Digital Turbine, uma plataforma de mídia on-device de aplicativos pré-instalados em smartphones, 40% dos brasileiros aumentaram o uso de seus smartphones durante o pico da pandemia. A mesma pesquisa aponta que 20% dos brasileiros não ficam mais de 30 minutos longe do celular e 19% conseguem no máximo 1 hora longe do celular. Não é difícil confirmarmos isso. Levamos o celular para todos os lugares. O aparelho é quase uma extensão do nosso corpo. Agindo assim, muitas vezes deixamos de curtir o momento em que estamos para vê-lo por meio das telas. Já reparou no número de celulares apontados para o palco durante um show ou evento? Dados de uma pesquisa divulgada pelas empresas We Are Social e Meltwater apontam que a média global de exposição à internet é de 6 horas e 37 minutos. E nós, brasileiros, estamos bem acima da média global. Em segundo lugar, quanto ao tempo dedicado à internet, com a impressionante marca de 9 horas e 32 minutos. Ou seja, 22% do tempo em que estamos acordados é dedicado às redes sociais. Apenas 6 minutos a menos do que a líder nesse ranking, a África do Sul. Em outra pesquisa, dessa vez realizada para Você, SA, a Fiter, uma startup que mede o índice de felicidade nas empresas, revelou que 77% dos entrevistados afirmaram passar a maior parte do seu dia em frente à tela, no trabalho. É claro que essa realidade acarreta inúmeras consequências negativas. Uma delas é o burnout digital, um conjunto de sintomas: insônia, irritabilidade, sobrecarga mental, dificuldade de concentração e automotivação que tem gerado esgotamento. Outra causa para a não desconexão do trabalho é o aumento da cultura de trabalho always on. Segundo um estudo feito pela Fishbowl, uma plataforma social voltada ao mundo corporativo, muitos profissionais têm medo de se prejudicar na carreira ao tirar folga, além de sentirem necessidade de continuar checando e-mails para não se sobrecarregar na volta das férias. Repito, nós, gestores, não podemos ficar alheios ao esgotamento digital de nossos colaboradores. Precisamos ser exemplo e implantar medidas concretas de saúde e bem-estar em nossas empresas. O mito do profissional multitarefa já faz um bom tempo que estabeleci alguns limites visando ao meu bem-estar mental e a melhora da minha produtividade. Quando vou para uma reunião importante, por exemplo, desligo o celular. Quando preciso me concentrar, eu me fecho em meu escritório e não falo com ninguém. Tomo várias atitudes para que possa ter foco no momento presente e me dedicar integralmente ao que estou fazendo. E sabe por quê? Porque por mais que queiramos acreditar, nós não somos multitarefas. Ser multitarefa é um mito. O ser humano não pode realizar duas tarefas que exigem uma função cerebral de alto nível ao mesmo tempo. O que realmente acontece quando você acha que está sendo multitarefa é que está alternando rapidamente entre as tarefas, que, na verdade, estão sendo executadas uma de cada vez. É isso que entende o seu cérebro.
O córtex cerebral lida com os controles executivos do cérebro, aqueles que organizam o processamento das tarefas do cérebro. Esses controles são divididos em duas etapas. A primeira é o deslocamento de metas. A mudança de objetivo acontece quando você muda seu foco de uma tarefa para outra. A segunda é a ativação da regra, que desativa as regras, como o cérebro completa determinada tarefa para a tarefa anterior e liga as regras para a nova tarefa. Então, quando você acha que está dando conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, está na verdade apenas mudando seus objetivos e transformando as regras em uma rápida sucessão. Os interruptores são rápidos, décimos de segundo, para que você não os note, mas quanto mais fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, mais esses atrasos começam a ser notados e a perda de foco começa a ficar evidente. David Meyer, cientista cognitivo da Universidade de Michigan, onde atua como diretor do Laboratório de Cérebro, Cognição e Ação, é um dos principais especialistas dos Estados Unidos em multitarefa. E sobre o tema, ele explica o seguinte: quando você executa várias tarefas que exigem alguns dos mesmos canais de processamento, surgirão conflitos entre as tarefas, e você terá que escolher qual tarefa você vai focar e dedicar um canal de processamento para isso. Meyer, há várias décadas, estuda como o cérebro processa a informação e lida com a multitarefa. O seu trabalho ajudou a demonstrar que a capacidade do cérebro de processar a informação é limitada de várias maneiras, desde o processamento de canais até limites de volume de dados, velocidade e memória, que confundem ações de tarefas verdadeiras e simultâneas. Quando você está ao telefone, por exemplo, e escrevendo um e-mail ao mesmo tempo, está de fato alternando entre eles, uma vez que existe apenas um canal mental e neural, através do qual o idioma flui. Se você tem uma tarefa complicada, ela requer toda a sua atenção, senão, não vai funcionar, diz ele. Toda essa necessidade de conexão, associada à pressão de fazermos 1000 coisas ao mesmo tempo, e a comparação que nos geram as mídias sociais são grandes inimigos das nossas mentes e do nosso tempo. Cuidado! Mas então, como é possível enfrentar todas essas responsabilidades e demandas que o mundo atual nos impõe, quando até mesmo tentar realizar múltiplas tarefas simultaneamente não surte efeito? Eu diria que a solução pode ser resumida em uma única palavra: planejamento. Sim, ao manter uma organização eficiente e gerenciar seu tempo e obrigações de maneira cuidadosa, você será capaz de lidar com todas essas demandas, priorizando uma tarefa de cada vez. Tenho convicção de que, inicialmente, enfrentar essa mudança será desafiador, pois qualquer alteração de hábito exige dedicação e esforço. No entanto, à medida que você começa a se concentrar mais em uma única tarefa por vez, experimentará resultados notáveis. Falo isso com conhecimento de causa. Além disso, seu corpo e, principalmente, sua mente agradecerão não apenas agora, mas também no futuro. O mito da vida perfeita e completamente feliz. O psiquiatra Arthur Guerra, juntamente com o publicitário Nizam Guanais, escreveu sobre esse assunto no livro Você Aguenta Ser Feliz? O desejo de ter uma vida perfeita é muito motivado pelo fenômeno das redes sociais e pela exibição de um cotidiano que parece feito só de conquistas, sorrisos, viagens e corpos bonitos, exerce uma pressão enorme sobre a saúde mental das pessoas hoje. Primeiro, porque gera comparação e, consequentemente, frustração em quem está no mundo real, enfrentando dificuldades e com problemas para resolver, como é comum na vida. Além disso, ceder à pressão de parecer perfeito o tempo todo cria um ciclo enganador de ocultar verdadeiras emoções e representar uma fachada. Isso nos desconecta de nós mesmos e vai, pouco a pouco, minando o nosso bem-estar e nos deixando vulneráveis à ansiedade e à depressão. Com imagens de corpos e rostos perfeitos, as redes sociais nos cercam de padrões de beleza e simetria corporal irreais, tendo assim relação direta com a insatisfação corporal, principalmente entre meninas e mulheres, predispondo-as à compulsão e transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. É pressão para todos os lados, eu sei. E quando estamos no olho do furacão,
É difícil nos distanciarmos para identificar nossos sentimentos, analisar o que não está indo bem e pensar: opa, o que está acontecendo aqui? Eu já errei muito e aprendi algumas coisas que vou compartilhar com você. A seguir, elenquei 10 sinais que devem acender a sua luzinha vermelha de perigo. Fique alerta. 10 sinais de alerta a efeitos do excesso de exposição a telas na saúde e no bem-estar. Diminuição da concentração, do foco e da motivação. Cansaço visual causado por superestimulação da retina. Redução dos níveis de intimidade entre casais. Fadiga, insônia e demora para dormir, desencadeadas pelo efeito da luz azul das telas, que prejudica a produção de hormônios do sono. Alterações de visão e dores de cabeça. Isolamento e sensação de solidão. Privação de contato físico. Diminuição da criatividade. Aumento do estresse causado pelo hiperfoco em conteúdo estressante, como notícias sobre conflitos políticos e problemas sociais. Prejuízos na saúde mental e aumento da percepção de sobrecarga e pressão de tempo, gerando ceticismo e senso de ineficiência. As redes sociais não estão apenas adoecendo os adultos. Os jovens também são vítimas do excesso de uso da web e das telas. O cyberbullying. Nas redes é cruel e os maiores afetados são as crianças e os adolescentes. Segundo uma pesquisa sobre violência contra as crianças divulgada pelo UNICEF, 1 em cada 3 jovens em 30 países disse já ter sido vítima de bullying online. E 1 em cada 5 relata ter deixado a escola em razão de cyberbullying e violência. São milhares de jovens sendo vítimas de comportamentos repetidos, com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, de 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 188 mil estudantes entre 13 e 17 anos, em quase 4.500 escolas e em mais de 1.200 municípios do país, aproximadamente 1 em cada 10 adolescentes, 13,2%, já se sentiu ameaçado, ofendido e humilhado em redes sociais ou aplicativos. Com as meninas, esse percentual cresce para 16,2%, e entre meninos chega a 10,2%. É bem provável que esses números tenham aumentado durante a pandemia de Covid-19, em virtude do isolamento social, que nos fez usar de modo ainda mais intenso as redes. Você sabia que há vários tipos de cyberbullying? Alguns são muito sutis, mas podem causar um estrago enorme no emocional do jovem. Posso afirmar isso como uma jovem que sofreu bastante, não com cyberbullying, pois na época éramos mais analógicos, com bullying na escola. É importante ficar de olho nas nomenclaturas a seguir, para que, ao menor sinal, possamos ajudar as nossas crianças. Flaming, ofensas e ataques pessoais. Outing, falar da orientação sexual de alguém sem consentimento prévio. Trolling, incentivar o conflito por meio de mensagens antagônicas. Doxing, publicar informações confidenciais sem o consentimento de alguém. Apelidos, informações falsas, imagens ou mensagens explícitas. Perseguição virtual, ameaças, exclusão em grupos. O levantamento Hidden in Plain Sight, More Dangers of Cyberbullying Emerge. Escondido mesmo à vista, mais perigos do cyberbullying surgem. Realizado pela McAfee Corp. Destaca as áreas mais exploradas em atos de cyberbullying em forma de comentários sobre aparência, inteligência, ostracismo em grupo, raça ou identidade cultural, gênero, mudanças corporais, puberdade, comportamento, roupas ou acessórios, estilo de vida, amigos ou outras pessoas importantes. Controle de telas. O cyberbullying, porém, não é a única ameaça à saúde mental de crianças e adolescentes. Instituições de saúde do mundo todo alertam sobre os perigos do tempo de exposição às telas e do mau uso das redes, recomendando que pais e educadores assumam uma série de atitudes para a proteção dos mais jovens. O Guia de Atividade Física, Comportamento Sedentário e Sono para Crianças Menores de 5 anos, elaborado pela OMS em 2019, fornece de forma clara
Orientações sobre o uso de telas. Bebês de até 1 ano. As telas não são recomendadas. Crianças maiores de 2 a 5 anos. Tempo de tela pode ser de até 1 hora diária. Segundo a OMS, o excesso de comportamento sedentário em frente às telas, na chamada primeira infância, acarreta à criança riscos como obesidade, impactos no desenvolvimento motor, cognitivo e na saúde mental. Além do controle do tempo de uso de telas, o guia recomenda a realização de atividades ativas, como leitura e contação de histórias, em vez de atividades passivas, como assistir à televisão e a vídeos no YouTube. Esse tempo de tela, quando bem utilizado e dosado, envolvendo leitura e interação com um adulto, pode trazer benefícios para o desenvolvimento cognitivo infantil. Em linha com as orientações da OMS, a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, em seu Manual de Orientação, realizado pelo Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital, também preconiza o controle do tempo de uso de telas e a adoção de atividades ao ar livre. Em total sintonia com a OMS e a SBP, a Academia Americana de Pediatria, APA, em seu artigo What Do We Really Know About Kids and Screens?, recomenda que responsáveis e pediatras trabalhem juntos no desenvolvimento de um plano de uso de mídia familiar. Pais e cuidadores devem estabelecer limites de uso que atendam à idade, à saúde, ao temperamento e ao estágio de desenvolvimento de cada criança ou jovem. Além disso, a APA afirma que pais e responsáveis devem monitorar o próprio uso, destacando que o bom exemplo é essencial para servir de modelo positivo e para manter uma interação saudável com crianças e adolescentes. Mesmo com todos os riscos envolvidos no uso de telas, impactos negativos no peso, no sono e na saúde mental de crianças e jovens, exposição a conteúdos e contatos imprecisos, inapropriados ou inseguros, privacidade e confidencialidade comprometidas, é preciso reconhecer os benefícios que essas novas tecnologias trazem. Exposição a novas ideias e aquisição de conhecimento, maiores oportunidades de contato e apoio social com a família, os amigos e a comunidade. Novas oportunidades de acesso a informações de promoção da saúde. Ponderando os riscos e benefícios, o psicólogo e PhD da Texas State University, John Lasser, afirma que banir completamente as telas pode ser contraproducente. É importante que as crianças desenvolvam a capacidade de autorregulação, e os pais que tentam microgerenciar o tempo de tela podem interferir inadvertidamente nesse desenvolvimento de autorregulação. O fundamental é que pais, educadores e gestores escolares permaneçam engajados e que mantenham uma comunicação aberta e saudável sobre as mídias digitais. Isso facilitará o estabelecimento de limites quando for necessário. Moderação e vigilância. Você já percebeu que a palavra de ordem nesse assunto, para proteger nossos jovens, é moderação e vigilância por parte de pais e educadores, certo? Sei que são questões desafiadoras, até porque nós pensamos: se hoje em dia as coisas estão assim, imagine como será no futuro? Aliás, eu mesma, enquanto escrevo estas linhas, confesso que ainda estou sob o impacto das chamadas lives de NPC, o novo fenômeno do TikTok. Essa tendência se inspira no universo dos games. NPC, personagem não jogável, é um termo usado para descrever personagens coadjuvantes nos jogos que não podem ser controlados pelo jogador e têm comportamentos pré-definidos, incluindo suas falas e gestos. Ao simular esses comportamentos durante as transmissões ao vivo, os TikTokers recebem presentes virtuais, que são convertidos em dinheiro. Os valores, que estão vinculados à quantidade de figurinhas recebidas, têm chamado a atenção do público. No entanto, pela natureza excêntrica dessas transmissões, muitas pessoas descrevem esse comportamento como vergonhoso, infantilizado, em alguns casos, sexualizado. Em meio à popularidade crescente da trend, psicólogos e psiquiatras tecem considerações em torno dos aspectos de saúde mental envolvidos. A discussão sobre o tema está fervendo nas redes, e confesso que ainda não construí uma opinião definitiva. Mas excêntrico talvez seja a forma mais branda que, no momento,
eu encontre para adjetivar esse fenômeno. Enfim, como eu ia dizendo, é preciso moderação e vigilância para proteger as futuras gerações. E por falar em futuro, ele já chegou com a inteligência artificial. E realmente precisamos conversar sobre isso. Esse é o tema do próximo capítulo. Vamos a ele.